senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou mestre e doutor em processo civil pela USP, advogado em São Paulo e professor de processo civil do curso Pretório. O tema do nosso curso é a execução, um tema bastante relevante e que ganhou muito importância com as recentes reformas do Código de Processo Civil. A aula de hoje, que é a nossa primeira, tem como objetivo tratar da penhora, mais especificamente a questão da impenhorabilidade e a penhora online. Eu vou passar o e-mail para vocês agora do programa, saberdireito@stf.jus.br, e esse é um e-mail aberto a sugestões, críticas, perguntas, convites, é um e-mail aberto para todo tipo de comunicação. Tá? Pois bem, começando então especificamente a respeito do tema desse nosso primeiro encontro, vamos falar um pouco de penhora. O que é a penhora? Quando você tem uma execução de pagar quantia certa, se tudo der certo nessa sua execução, o executado vai te pagar o que ele deve. É quase um milagre. Né? Atualmente, dificilmente o executado paga a execução. Não havendo este pagamento, entre aspas, voluntário, nós precisaremos atingir o patrimônio do executado. E o ato processual que atinge o patrimônio do executado é justamente a penhora. A penhora ela tem como principal característica individualizar bens do patrimônio do executado. Quer dizer, nem todos os bens do executado respondem pela sua dívida e nós precisaremos, no momento da penhora, identificar quais desses bens especificamente responderão no caso concreto. Essa é a função principal da penhora. A questão da impenhorabilidade, ela vem, na realidade, como resultado de um desenvolvimento histórico. Por quê? Se nós lembrarmos da Lei das 12 Tábuas, uma lei bastante antiga, o executado que não pagava as suas dívidas, ele poderia ser morto pelo exequente. Olha só que curioso, se fossem mais de um os exequentes, ele poderia ser morto e esquartejado, e os seus pedaços seriam divididos entre os exequentes. Eu não sei bem como é que se dava esse concurso peculiar de credores, mas de qualquer maneira era um momento em que a execução ainda era essencialmente pessoal. É evidente que se o executado não paga e ele é morto em razão disso, essa execução hoje, diante do princípio da dignidade humana e do nosso próprio direito, é algo inviável. Mas à época era algo concebível. Depois de um determinado desenvolvimento do processo de execução, ao invés de matarem o executado, resolveram tornar o executado escravo. Então, invariavelmente, ou vendiam a povos inimigos como escravo, ou então se tornava escravo dentro da própria comunidade. No início, era uma posição de escravatura perpétua. Ele ficaria escravo para o resto da sua vida até morrer. Depois começaram, com mais humanidade, a tornar o devedor escravo durante um certo tempo, até quando fosse entendido que a dívida estaria quitada. Mas perceba que ainda assim, uma execução muito cruel, uma execução que não trabalhava sobre o patrimônio do executado, mas sobre a pessoa do executado. Bom, com o desenvolvimento da ciência processual e da própria sociedade, passou a ser inadmissível a figura do executado responder pelas suas dívidas. Então, nesse momento, o que acontece? Nesse momento, nós passamos a responsabilidade patrimonial. Quer dizer, a partir do momento em que não mais se admite que o devedor se torne um escravo porque não pagou a sua dívida, nós passamos ao momento da responsabilidade patrimonial. A execução não é mais pessoal. Agora a execução passa a ser patrimonial. O que responde pela dívida é o patrimônio e não mais a pessoa. Mas olha como havia ainda o que caminhar. No início, o executado perdia todo o seu patrimônio, independentemente do valor da dívida. Então, se ele devesse 10 e tivesse um patrimônio de 100, ele perderia os 100. Ficaria sem nada, sem nenhum tipo de correspondência entre o valor devido e o valor do patrimônio perdido. Aí desenvolvesse um pouquinho mais. Isso tudo é um longo caminho na história, hein? Mas aí desenvolve-se um pouco mais a execução e aí chegamos mais próximo do que temos hoje. Hoje como funciona? Hoje você vai perder o patrimônio no limite da dívida. Então você vai calcular o valor do patrimônio até o valor da dívida e basicamente é isso que o executado vai acabar perdendo. Mas ainda assim percebeu-se o seguinte: em determinadas situações, responder com o patrimônio, ainda que somente pelo valor da dívida, significava deixar o devedor com absolutamente nada. Significava deixar o devedor com uma mão na frente e outra atrás, como se diz na linguagem popular. Daí,
dentro de uma acepção de dignidade humana, dentro de uma acepção de patrimônio mínimo, dentro de uma acepção de que o devedor, apesar de ser devedor, ele tem que ser mantido com um mínimo no seu patrimônio para sobreviver com uma certa dignidade, nós chegamos ao último estágio do desenvolvimento, que é a impenhorabilidade. Quer dizer, nós saímos, olha só, lá da lei das 12 tábuas, aonde você esquartejava o executado, e hoje, apesar de considerá-lo um devedor, você proíbe por lei que ele perca o mínimo que ele precisa para manter uma dignidade humana. É claro que, como todo caminho, este também é um caminho que recebe suas críticas. Hoje há parcela da doutrina que se pergunta se não há um exagero na proteção do executado em termos de impenhorabilidade. Será que nós não estamos aqui protegendo demais o executado? E perceba, nenhum excesso é bem-vindo. É evidente que alguns exequentes bem gostariam que voltasse a lei das 12 tábuas para poder matar o pobre do executado. E isso, obviamente, é inviável. Mas será que as impenhorabilidades do direito brasileiro não estariam hoje sendo exageradas? Quer dizer, será que a efetividade da execução não estaria sendo comprometida por uma proteção acima do desejável? Essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar, né? E justamente para enfrentar essa questão, o essencial é fazer uma análise do artigo 649 do CPC. O artigo 649 do CPC, ele é o responsável pela determinação dos bens absolutamente impenhoráveis. E aqui eu faço uma distinção, né? No artigo 650, você vai ter os bens relativamente impenhoráveis. Os bens relativamente impenhoráveis são aqueles que só respondem na ausência de outros bens. Então não vai ser definitivo a salvaguarda com relação a esses bens do artigo 650. Se não houver outro bem para responder pela dívida, eles acabam sendo sim objeto de penhora e objeto de futura expropriação. Mas o interessante de fato é falar do 649. Por quê? O 649 fala dos absolutamente impenhoráveis, bens, portanto, que não serão penhorados em hipótese nenhuma, né? E eu faço uma análise do 649, não exaustiva, até porque a análise exaustiva, além de cansativa, não nos levaria aonde eu quero chegar, mas uma análise pontual do artigo 649. Alguns dispositivos, alguns incisos do artigo 649 que me chamam bastante atenção. Gostaria de começar falando sobre o inciso 2º do artigo 649. Na realidade, esse artigo, ele vai repetir, em boa medida, previsão já contida na lei do bem de família. Porque a lei do bem de família, ela consagrou a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor. Mas esta impenhorabilidade do único imóvel residencial também abrange os utensílios domésticos e os móveis que estejam nesta unidade habitacional. Então a impenhorabilidade não é só do imóvel em si. A impenhorabilidade também atinge os utensílios domésticos e os bens móveis que guarnecem a residência. E aqui, praticamente, houve uma cópia da lei do bem de família, mas com um acréscimo muito interessante. Ali no final do inciso 2º, você pode perceber que a impenhorabilidade, ela não atinge os bens de elevado valor. Até aí, nós também estamos seguindo o que a lei do bem de família já dizia, né? Então, aquelas casos mais folclóricos, a televisão de plasma, o home theater, quer dizer, bens de um elevado valor que poderiam ser penhorados apesar de guarnecerem o imóvel considerado como bem de família. Mas o dado mais interessante, certamente, é o finalzinho do 649, inciso 2º. Seriam penhorados todos os bens que não correspondam a um médio padrão de vida. A grande questão hoje, e a lei é recente, porque foi fruto de modificação agora em 2006, a lei 11.382, o grande desafio do operador do direito nesse momento é determinar exatamente o que significa médio padrão de vida. Quer dizer, há uma discussão já na doutrina a respeito do